Você pediu e o Ateliê Safira atendeu. Hoje a nossa Quick Dica é para mostrar para vocês como fazer um corte redondo no papelão cinza de forma eficiente. O nosso post sobre o corte redondo alcançou mais de 6.000 pessoas, teve 72 compartilhamentos até o momento, 82 comentários pedindo essa dica pra gente e mais de 135 reações. Isso mostra pra gente que o corte no papelão cinza ainda é uma dor muito grande de quem faz cartonagem, principalmente os cortes redondos. Eu digo porque eu senti muito essa dificuldade no começo e afinal nem sempre a gente pode mandar fazer corte, a gente encontra um kit no tamanho exato que a gente precisa. Por isso eu sempre digo aqui no Ateliê Safira que a gente precisa adquirir independência criativa, saber fazer, saber medir, saber cortar, para assim poder produzir as suas próprias peças. Claro que isso não tira a vantagem de comprar um kit pronto ou de mandar cortar de acordo com as medidas que você deseja. Afinal, tempo dentro do artesanato vale ouro e a gente sempre tem que levar isso em consideração. E eu vou mostrar para vocês como que eu faço os cortes redondos de forma manual, utilizando estilete e com tudo aquilo que você já tem na mão. Um estilete, uma lixinha de unha e um agulhão. Vamos lá? Para fazer o nosso corte, o ideal é que a gente utilize um objeto circular como molde. Aqui eu vou usar um porta-copos em MDF, mas pode ser qualquer coisa. Um CD, uma tampinha, enfim, o que você tiver em mãos que se adequar ao tamanho do seu projeto. Caso você precise de uma medida exata do círculo, você pode utilizar o compasso para riscar esse círculo no tamanho que você deseja. Risca em um papel mais durinho, mais grossinho, como papel cartão, e usa esse papel cartão como molde, ok? O primeiro passo para fazer o nosso corte circular é riscar o papelão, utilizando o nosso molde. Diferente do que muitas pessoas, do que a gente vê por aí, aqui eu não vou utilizar a lapiseira 05 ou 07 para fazer o risco, eu vou utilizar um agulhão. Por que o agulhão e não a lapiseira? Com o agulhão eu consigo fazer um sulco, uma marquinha no papelão, com ele deitadinho assim, eu não posso deixar ele muito em pé, senão ele rasga o papelão. Eu consigo afundar ele, dessa forma eu faço uma marquinha onde meu estilete consegue se encaixar perfeitamente. Dessa forma é mais fácil fazer com que o meu estilete acompanhe exatamente o risco que eu preciso. Você consegue sentir, ó, com a mão leve, você consegue sentir a hora que o estilete se encaixa naquela marquinha que o agulhão deixou no papelão. Então isso deixa o seu corte muito mais preciso. Coisa que é difícil de fazer com um risco a lápis ou a lapiseira. É muito difícil você acompanhar o risco certinho, então isso vai auxiliar bastante aí pra vocês, tá bom? Eu vou traçar aqui 3 círculos pra vocês poderem observar no final do vídeo que eles vão ficar exatamente com o mesmo tamanho. Eu seguro ele aqui e risco com a pontinha do agulhão, fazendo uma certa forcinha, porém com o agulhão sempre deitado, nunca de pé, tá? Porque assim eu deixo uma marquinha bem definida para ficar mais fácil de acompanhar o risco com o estilete. Papelão riscado, agora é hora da gente partir para a segunda etapa, que é separar os nossos círculos, tirar o excesso de papelão que a gente tem aqui. Nunca trabalhe, mesmo que seja um pedaço pequeno como esse, nunca trabalhe com a peça inteira, porque você vai precisar de movimento, vai precisar de postura para poder fazer esse corte circular, tá bom? Então a gente vai tirar esse excesso aqui.
terceiro passo agora é o corte propriamente dito. Para isso, você vai precisar trabalhar com estilete com lâmina zero. O que significa isso? Ou você vai trocar a lâmina do estilete, ou você vai quebrar a pontinha dele. Isso é muito importante para que o seu corte não tenha rebarbas e você também não sofra muito tendo que fazer muita força para poder fazer o corte, tá bom? Vamos lá. A primeira coisa, lembra que eu falei para vocês da marquinha que o agulhão faz no papelão? Isso é interessante porque ele não machuca o papelão. Se eu tivesse feito esse risco, por exemplo, com a própria ponta do estilete, eu ia cortar uma camada, a camada superficial do papelão. Isso ia fazer com que ele não fosse voltar mais ao normal se eu precisasse. Quando eu faço essa marquinha com o agulhão, eu não quebro a fibra do papelão, eu não corto a camada. Então, se eu errar o risco, eu posso refazer que não tem problema nenhum. A gente consegue sentir quando o estilete alcança a linha que a gente precisa. E com a mão bem leve, ó, eu não estou fazendo força nenhuma, só o peso do estilete, eu consigo acompanhar o risco sem maiores problemas. Isso ia ser muito difícil de ser feito se você tivesse riscado com uma lapiseira ou com um lápis. A dica aqui é você ficar na posição correta. Eu apoio a minha mão, essa parte da mão aqui, na minha base de corte, como se eu estivesse fazendo uma pintura mesmo, para poder ter mais firmeza na minha coordenação. Como eu sou destra, eu vou usar o estilete na mão direita e com a mão esquerda eu vou circulando ele. Posiciono ele aqui sem fazer força nenhuma, tá? A força que eu vou fazer aqui é só para puxar o estilete, porque conforme ele vai penetrando nas camadas do papelão, ele vai segurando a lâmina um pouquinho, né? Mas é a única força que eu vou fazer. Venho acompanhando o risco, aproveitando esse caminho que o agulhão já fez aqui pra gente, com o estilete bem deitadinho. O truque aqui, ou a dica, né, aqui, é você não chanfrar o corte virando o estilete pra cá ou pra cá. Quando a gente tá fazendo um corte sinuoso, a tendência é a gente fazer isso aqui, como se eu estivesse segurando uma caneta. E é isso que você não pode fazer, porque senão o seu círculo vai ficar com diâmetros diferentes nas duas faces. Mantenha ele sempre em pé. Deixe os seus olhos, permaneça com os olhos 99% do tempo na lâmina para garantir que você não está virando o estilete para um lado e nem para o outro. Lembre-se de não fazer força. Aqui a gente não vai editar o vídeo, eu não vou acelerar o vídeo para que vocês possam acompanhar em tempo real o corte que eu tô fazendo aqui. No máximo a gente vai pôr um cronômetro aí pra gente ver quanto tempo vai dar. Vejam que eu já dei a minha primeira volta, agora eu só vou seguindo o caminho. Opa! Se acontecer dele sair do lugar, você levanta o estilete e volta pro caminho. Não tenta sair do lugar, tentar voltar pro lugar sem levantar o estilete, tá? E volta pro caminho correto.
e aí ele se soltou. Antes da gente partir para a próxima etapa, vamos fazer um corte nos outros 3 para vocês sentirem que os 3 vão ficar do mesmo tamanho certinho. Outros 2, né? Uma outra dica importante aqui é você procurar, além de manter o estilete sempre de forma ereta, sem pender para um lado ou para o outro, é você não deixar ele muito perpendicular ao papelão. Ele não pode ficar muito em pé, porque senão você vai estar empurrando a camada do papelão e isso vai dificultar o corte. Mantenha ele o mais deitadinho possível que você puder. Fiz a primeira volta. Às vezes ele vai levantar uma rebarbinha, mas isso é normal do papelão, tá? Conforme o estilete vai penetrando nas camadas, vai ficando mais duro da gente puxar. Mas lembra de que a força que eu tô fazendo aqui é para puxar o estilete, não é para baixo, para cortar. Se for necessário, você vem e corta novamente a pontinha do estilete. Prontinho. E a quarta e última etapa, o quarto passo, é a gente utilizar uma lixinha de unha dessas que a gente tem em casa mesmo, para poder fazer o acabamento aqui, porque sempre o estilete, a hora que ele tá passando, principalmente curvo, né,
ele levanta um pouquinho de rebarba. Então a gente vai dar uma lixadinha assim de cima para baixo para tirar essas rebarbinhas e deixar o meu círculo mais perfeito. Cuidado para não lixar demais e não mexer no perímetro do círculo e ele acabar perdendo dimensão, tá? Prontinho, os nossos 3 círculos que a gente fez aqui para vocês estão prontinhos e todos exatamente do mesmo tamanho, ó. Sem diferença. Bom, círculos cortados, aqui ó, já separadinho. Você já pode iniciar o seu projeto, seja lá que você for fazer uma caixa, uma maletinha, enfim. Uma coisa importante para eu falar para vocês aqui é o seguinte: essa é a forma que eu trabalho aqui na Ateliê Safira, nos projetos que eu faço. Eu, Vanessa, gosto de cortar o papelão. Eu não sou uma pessoa muito normal, a maioria das pessoas não gosta dessa parte. Mas eu adoro cortar papelão, eu adoro riscar o projeto, eu adoro cortar, enfim. É importante, como eu falei, você saber fazer isso. Não significa que você não vai precisar mais comprar kits ou mandar fazer cortes, enfim. Eu fiz aqui de forma bem rapidinha 3 cortes circulares, né? Mas isso também é uma questão de prática, ok? Então você precisa treinar bastante. Mas numa demanda grande, por exemplo, se você estiver fazendo várias caixinhas, se estiver fazendo uma encomenda de lembrancinha, cortar tudo na mão, você tem que analisar se vai ser viável ou se é mais vantagem você mandar alguém cortar pra você e você só fazer a montagem, porque aí você ganha no tempo, tá bom? O fato de eu fazer assim não significa que se você faz aí na sua casa de uma forma diferente, esteja errado. Como eu costumo dizer aqui na Ateliê Safira, não existe jeito certo ou jeito errado de se fazer as coisas. Existe o seu jeito. Se a forma que você faz você consegue atingir o mesmo resultado que eu ou melhor, então o seu jeito é o jeito certo de fazer. Outra coisa, vai ficar perfeito como se eu tivesse mandado cortar num corte a laser? Não, não vai ficar perfeito. Afinal, é manual, mas é perfeito o suficiente para que o seu projeto fique perfeito. Então você pode fazer essa caixinha aqui, por exemplo, foi feita, cortada totalmente na mão. Aqui a gente tem duas bases circulares e as laterais, tá? Uma caixinha aqui, ó, cheia de chocolate. Tá bom? Isso é para mostrar para vocês que o seu projeto final pode ficar sim perfeito utilizando o corte 100% manual, ok? Outra coisa que eu costumo dizer aqui no ateliê é que o corte manual do papelão cinza
80% treino e 20% técnica. Nesse vídeo você recebeu aqui algumas dicas técnicas para que você consiga facilitar melhor esse seu corte, para você conseguir desenvolver melhor esse seu corte. Mas essas dicas nada vão adiantar se você não treinar. Isso significa que pode ser que o seu primeiro corte não fique legal, pode ser que o segundo também não fique, o terceiro, enfim, você tem que fazer algumas vezes até poder pegar o jeitinho que você melhor se adapta, ok? Bom, essa foi a dica do nosso corte redondo manual, né, no papelão cinza. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe aí nos comentários pra mim, diz o que você achou. A gente percebeu lá pelo post que a gente colocou nas nossas redes sociais de que essa é uma dor bastante recorrente com quem tá trabalhando com cartonagem. Espero que tenha te ajudado. Deixa nos comentários se você gostou. Diz também aí pra gente nos comentários quais dicas você quer ver mais aqui no Ateliê Safira, nas nossas Quick Dicas. E se você tá chegando agora no nosso canal, não se esqueça de se inscrever no botãozinho aqui embaixo e de ativar o sininho para receber uma notificação toda vez que um novo vídeo com papo e com dica, com aula, enfim, for pro ar. Muito obrigada por ter acompanhado a gente até aqui. Um forte abraço, fiquem todos com Deus.